Boa noite, boa noite. Para quem vai ver depois, bom dia, boa tarde. O pessoal tá chegando. Vamos conversar hoje sobre autoconfiança na liderança com a Tati Pego, especialista em inteligência emocional, para trazer pra gente mais insights aí para você que é líder, como fortalecer sua autoconfiança, para você poder inspirar a sua equipe também, sempre. Olá, seja bem-vinda, Florzinha, Tati. Esperando Tati entrar também, que eu já coloco ela aqui. Boa noite. Ei, Dani, boa noite, tudo bom? Esperando Tati entrar. A gente já chamou ela e a gente já começa o nosso bate-papo, estreando aí o papo com elas. Ei, Sandra, tudo bem? Saudades. Isso mesmo, gente. Bota coraçãozinho aí pro Insta mostrar que a gente tá ao vivo. Ó, nossa querida Tati entrou. Já vou chamar ela aqui. Olá! Que coisa boa ter você aqui na minha casinha! A gente não divide mais a tela da pós, né? Agora estamos dividindo a tela. Eu não posso nem botar filtro, minha amiga, porque nem eu, senão cai. Chapa. Ah, é? Cai. Chapa a minha imagem e aí vocês não vão me ver. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Animada para o seu papo com elas. Pois é. Gente, quando eu pensei nessas lives, né, eu falei, cara, eu queria fazer umas lives, queria fazer uma coisa diferente. Aí eu pensei, papo com elas. Vou trazer várias mulheres para falar de vários assuntos bacanas, legal. Algumas quintas-feiras, para a gente movimentar, um papo descontraído, né, para poder ajudar mais gente. Eu falei, vamos começar com a minha amiga linda, Tati, que eu sou tão fã do trabalho dela e ainda tenho a honra de ser amiga. Dani aí, ó. Villeroy, esse sobrenome chique. Eu estava tentando acender um incenso, mas você nem me deu tempo. Deixa eu quebrar o protocolo aqui. Claro. Ó, Lidinalva, Maria Clara, e minha filhada, Maria Clara, Belga Espária, Sueli. Pelo seguinte, Fábia. Pati. Eu fiz 3 lives. Essa é a terceira live hoje, né? Então, a gente tem que dar uma calibrada na energia aqui. Verdade. Energia importante. Aí eu tava pegando, falei, vou pegar um incenso. Aí você já me chamou. Obrigada, Líndia. Pronto. Boa noite, todo mundo tá entrando. Então, gente, vou começar aqui. Hoje estou inaugurando uma série de algumas lives que eu vou fazer às quintas-feiras, chamada Papo com Elas. Cada quinta vai vir uma mulher aqui muito incrível para falar. A gente vai ter um papo descontraído, cada uma de uma área totalmente diferente. E nada melhor do que começar essa série de lives com a minha querida Tati. Vou deixar ela se apresentar. Para quem está aqui que é seguidora da Tati, eu trabalho com desenvolvimento humano, especialmente com mentoria de líderes, né? Toda a parte comportamental, com toda a minha experiência aí de muitos anos aí na liderança. E aí, Tati está aqui para falar de um tema super importante, que é uma das especialidades dela. Ela vai se apresentar autoconfiança e como essa autoconfiança acontece dentro da liderança, né? Minha amiga, fica à vontade, casa é sua. Muito obrigada, Fábia. Bom, primeiro quero te desejar assim, um pontapé super abençoado, que seja próspera essa semana desses papos, esse sequencial de quintas-feiras, né? Eu não tinha entendido que ia ser só uma vez por semana.
E eu não tinha ficado, não perguntei, né? Então, que seja assim, bastante agregador, que seja uma troca incrível para todas nós, e é isso que vou tentar fazer aqui essa noite para a gente trazer reflexões sobre a importância, né, da gente ter o nosso eixo, da gente se apropriar da nossa história, da gente valorar e valorizar as nossas conquistas, honrar os nossos passos, né? Cada degrau que a gente subiu, porque a gente tem um hábito, né, Fábia, É. de olhar o que não tem, sempre, principalmente filhos de pais muito exigentes, olhar o que não tem, o que faltou, foi 9,5, poderia ser 10, pode melhorar, enfim, por aí vai. Isso gera o hábito de olhar sempre o que falta e não olhar o quanto se caminhou. Então, a importância do meu trabalho, e pegando o gancho, é valorizar essa história, né? Saber que o poder de ser você te faz única e grande. Ninguém nunca vai ser a Fábia, a Cleia, o Francisco. Cada um é único. E a gente tende a reforçar essa não autovaloração olhando o outro, o que faltou, o que a gente não tem, o que a gente não conseguiu, e por aí vai. Então a gente tem uma cultura de desmotivação e de desvalorização. Eu estou falando isso de um lugar de quem já ocupou, de quem já esteve assim. Né? Então, eu posso falar com certa propriedade, com certo conforto. Não é um julgamento, não é um dedo em riste, mas principalmente de quem já esteve nesse lugar. Tati, também já estive nesse lugar por muitos anos. Pois é, imagino, minha querida. A gente já trocou algumas figurinhas e você já falou isso para mim. Então, isso só nos torna a nossa pior concorrente, né? Nós, concorrentes de nós mesmas, a gente tem que travar uma pior batalha, que é a batalha interna, que são os nossos pensamentos. Eu sempre falo isso, você almeja o sucesso, mas o teu HD está de fracasso. É um HD do eu não consigo, será que eu vou conseguir? Isso não é para mim, eu não posso, tudo é mais difícil. Enfim, tudo isso junto e misturado, mas o que eu não tenho, o que faltou, gera a pessoa míngua praticamente, ela sobrevive, ela vive para pagar contas, né? Então, de quem já esteve nesse lugar, eu acredito que isso foi uma virada de chave, né? Porque a capacitação é importante sim, mas não é a única coisa. E da onde eu venho, assim, da minha criação, eu internalizei, isso nunca foi verbalizado, mas eu internalizei que a capacitação era o que abria as portas. De fato, abre, ela vira maçaneta, mas empurrar a porta é a tua autoconfiança. É verdade. Não adianta só estudar, né? A gente fica estudando e não tem coragem para dar aquele próximo passinho, né? Exatamente. Então, hoje, a minha especialização é ajudar mulheres a gerenciar esses sentimentos, esses pensamentos, para canalizar, alinhar sucesso com pensamento e atitudes de sucesso. Porque não adianta nada, eu sempre falo isso, é como se fosse uma impressora, a minha é a Canon, com um CD da HP. Não vai rodar. Não vai rolar. E é isso que você faz cada vez que você pensa, eu quero alcançar X, Y, Z, os cargos de liderança, trazendo um pouquinho para a tua realidade, para a realidade da tua audiência. De nada adianta se você tem acompanhado, será que eu consigo, que isso é para mim, tudo é mais difícil, tudo dá errado para mim, sucesso não é para mim, ser rico dá trabalho, todos esses pensamentos que puxam em sentido oposto, né? Então, me apresentando e já falando um pouquinho disso, da importância, né, desse pensamento, desse alinhar, do validar a tua história, hoje eu ajudo essas pessoas a acreditarem que sim, elas podem ser, antes de você, o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Quando essa frase não é minha,
mas quando eu li essa frase, eu acho que é a representação de uma internalização minha. Então, quando eu fui a pessoa e ainda estou no processo, é importante dizer, quando eu internalizei essa importância de ser antes de ter o sucesso, aí o jogo começou a virar. Né? Então, É muita atitude, né, Tati? É muito trabalho da mente, né? Daquelas crenças que a gente, né, são comuns, eu acredito, minha, sua, muita gente que está aqui, que a gente ouve desde que a gente é pequeno e vai crescendo com aquela verdade dentro da cabeça, às vezes nem se dando conta e só repetindo, né? Sim, a gente é o padrão, né? A gente escuta, eu sempre falo isso, Fábio. Os nossos pais, a gente tem aqui dentro da nossa cabecinha um armário que tem umas gavetas. E dentro dessas gavetinhas tem as impressões sociais, tem as impressões dos nossos pais, né? Então, muito do que a gente pensa e a gente replica são frases e circunstâncias que foram transmitidos de ancestralidade. E aí eu não estou falando só de pai, né? Então, por exemplo, se a pessoa é muito cuidadora, é uma pessoa que é subserviente, no melhor sentido da palavra, né? Ela tem essa coisa do servir. Muito provavelmente essa memória da mãe, da ancestralidade dela, de que mulher tem que cuidar, enfim. E isso a gente, de certa forma, está muito arraigado na gente. Né? Então é algo que, tudo isso para dizer que é algo que a gente faz mecanizado, sem tomada de consciência. Então, o primeiro passo para a gente transmutar isso, para a gente mudar esse padrão, é trazer para o nível de consciência, deixar de ser piloto automático. Então, por isso, essa tomada de consciência, essas lives, todos, não só as lives, mas todos os conteúdos que geram essa conexão, que geram essa reflexão, na verdade. É para você trazer que eu faço isso, né? E por que que eu penso, eu tinha uma crença de que eu não podia me vangloriar, não podia me elogiar durante Isso muitos é anos. engraçado, né? Era aquele tipo assim, nossa, que roupa bonita. Você fala, obrigada, mas aí foi baratinha, né? Aquela coisa de gente Exatamente. não aceitar o elogio, parece que é feio ser elogiado, né? Exatamente. E aí eu tive num processo de olhar para mim, eu fui resgatar essa memória que tem relação com meu pai, com a relação da família da minha mãe com o meu pai, de humilhação, enfim. Então, eu percebi que eu não poderia, o fato de eu receber o elogio ou me elogiar, eu estaria em tese sendo as pessoas que já um dia humilharam o meu pai pela condição financeira. Então, é uma memória que eu tive que trazer para a consciência para então, foi um processo muito doloroso, de aceitação, né? De você saber que sim, você pode dizer eu sou boa nisso e você não está passando por cima de ninguém. Foi uma coisa, Fábia, que eu replicava e alguém precisou trazer e colocar um espelho, né? Porque eu sempre falava assim, com toda a humildade. Eu ainda tenho resquício disso, com toda a humildade. E aí uma pessoa me perguntou, num desses processos de coaching que a gente se revisita, né? E aí ela perguntou, mas por que você está remarcando isso? Não, porque eu não quero passar a imagem de arrogância. Mas por que que você acha? E aí a gente foi, e nós chegamos nessa memória lá de trás, dessa gavetinha dos meus pais, né? Então isso é muito importante. A automatização a gente só muda quando a gente traz para o nível de consciência. É isso aí, é exatamente isso, né? A gente vai replicando e nem entende. E muitas vezes alguém precisa chamar a gente para a gente perceber que a gente está replicando, não está nem percebendo, né? E isso é com tudo, né? Da gente com a gente, ele acaba refletindo. Quando a gente é líder na nossa equipe, reflete dentro da nossa casa, reflete com os nossos amigos, mesmo que não seja de forma consciente, né? Exatamente. A forma que você pensa é a forma que você age. A forma que você pensa, consciente ou não. Então, todas as vezes, muitos desses comportamentos se justificaram depois, quer dizer, muitos desses pensamentos se justificaram depois
com comportamentos meus, de por que que eu pedia tanto, por favor, mil desculpas, muito obrigada, tantas vezes, porque eu me sentia em débito, eu não queria exatamente ocupar outra posição que não abaixo, mas eu tenho que ficar lado a lado, né? Então, quando eu ocupei esse lugar, realmente... Então, toda a forma de pensar, a gente já começa com esse primeiro insight. Toda a sua forma de pensar vai gerar uma série de comportamentos. Então, quem é você? O que você anda comunicando? Trazendo essa pegada que você me trouxe, né? A pauta era autoconfiança na liderança. Eu acredito, Fábia, há alguns anos, também complementando aqui minha apresentação, eu sou servidora pública e atuo com o empreendedorismo também em paralelo. Em alguns anos da minha vida, uns 10 anos, eu exerci dentro do serviço público cargos de gestão. E aqui um pensamento crítico, né, um juízo de valor sobre essas circunstâncias, que foi literalmente quando eu estava em viagem de lua de mel e voltei da viagem de lua de mel, eu lembro que eu fiquei um mês fora, e quando eu voltei, falaram para mim assim, agora você vai ter o cargo X de gestão. Sem nenhum preparo, sem nunca ter substituído. Não sei se a Fábia travou para mim. Foi a minha internet? Agora voltou, Tati. A sua voz ficou, mas a imagem estava rodando, mas agora já voltou tudo. Tá ok agora. Então, sem nenhum preparo, sem nenhuma anterior substituição. Então, eu literalmente caí de paraquedas, né? Então, eu trouxe, quando você me trouxe esse convite, eu trouxe uma memória de coisas, quer dizer, eu revisitei lá e esse meu período e eu acredito que, assim, um líder, ele tem que ter a habilidade, na verdade, é uma ausência de escolhas, né? Praticamente, porque cai no colo a questão dos desafios, se colocar presente para desafios, né? Só complementando esse cargo, depois que eu entreguei, eu procurei sair pela tangente exatamente pela falta de preparo e estrutura da instituição na qual eu trabalho, né? E eu não sei, aí eu não posso falar da questão da visão corporativa, do corporativo de uma maneira geral, mas como eu disse, eu vou puxar a sardinha para essa minha experiência. Ô, Tati, então, mas isso que você viveu, isso não acontece só no público, né? Porque quando eu assumi a minha primeira liderança e a minha segunda liderança, só me falaram assim, a partir de amanhã você vai assumir o cargo de coordenação. Olha, a partir de amanhã você vai assumir o cargo de assessoria de um diretor. Eu não sabia, assim, tecnicamente eu era ótima. Eu estava totalmente preparada. Mas eu não sabia como era liderar, o que eu tinha que falar, como eu me comportava, como é que eu fazia as coisas, como é que era aquele trâmite de estar dentro de uma diretoria, né? Reportar um diretor e um presidente. Então, ninguém me preparou, né? Exatamente. Eu vim aprendendo na pancada lá do dia a dia mesmo. E isso acontece muito, mais do que a gente possa imaginar. O líder, eu acredito que mais do que a capacitação técnica, como você falou, a inteligência emocional é um fator, sem dúvida. Eu falo que é o poder do invisível, Fábio. É o poder do... Sabe, eu vou fazer uma analogia com o meu casamento, por exemplo. Me perguntaram assim, a sua cerimonialista, ela foi boa? Eu falei, foi maravilhosa. E aí me perguntaram por quê? E aí eu falei, caramba, eu falei no impulso, porque eu tenho, além de ser minha amiga hoje, né? Eu tenho extremo carinho por ela. E eu falei, será que ela não foi? E aí depois eu rememorei e falei, não, ela foi sim. Porque o poder do invisível. O casamento fluiu sem que nenhuma intercorrência, sem que nada caísse no meu colo. Então, trazendo essa questão do poder do invisível, então, assim, a minha cerimonialista, ela foi invisível aos meus olhos. A coisa foi como um balé. Eu acredito que um líder, ele tenha que ter essa habilidade que eu chamo do poder do invisível, que é a sua habilidade de transitar entre as esferas, né? As várias esferas, exatamente. Você tem que ter esse gerenciamento de desafios, porque muitos da sua equipe, eles vão trazer
o problema, né? E toma que o filho é teu. Então, é essa capacidade que também eu acho que se enquadra nessa questão do poder do invisível, né? De abraçar novos desafios, sem dizer não sei, sem dizer não posso, né? Sem dizer vou pensar, muitas das vezes, é pensar, é trocar a roda com o carro andando. Muitas das circunstâncias, e quando eu assumi essa direção, né, no meu setor, foi numa circunstância de transição de grupos. Então, num setor que funcionavam 15 pessoas, eu estava trabalhando numa realidade de 6. Então, a gente não tinha muito tempo para pensar, a gente tinha que pensar e implementar automaticamente. Então, foi literalmente trocar a roda com o carro andando. Habilidade de dizer não, eu acho que é fundamental para um líder, né? É uma condição sine qua non, vou aqui parafrasear o direito, né? Mas é essencial mesmo. E falar em público, mesmo que seja um público, né, que não seja tanto um público, né? Diversas vezes eu me vi falando para algumas pessoas e para outras. De repente eu estava falando aqui, já chegavam outros de outros setores. Então eu acho que isso foi uma circunstância que me colocou à prova. E por trás disso, né, a gente tem essas habilidades ou inabilidades de novos desafios, dizer não e habilidade de falar em público. Por trás, quando a gente dá um tapinha nelas, esconde um medo chamado falhar em público. Né? Eu sempre falo isso, as pessoas não têm medo de falar em público, mas de falhar. E as pessoas não têm medo de errar, Fábia, elas têm medo de errar na frente do outro. Dos outros. E do julgamento, né? Que aquilo e traz. O pior é o que vão pensar. Qual é o seu maior medo? Eu te avisei. O que é o eu te avisei? É o outro dizendo para você aquilo que você já sabe, que não deu certo, que você já viu. Mas o medo é o eu te avisei, é do outro ver. Então, é o medo de falhar em público, né? Então, esse medo, em algumas pessoas, ele é muito forte. Então, ele tem a força de um freio de mão. Então, ele puxa o freio de mão e você se coloca como líder, né, na ausência desse seu poder do poder do invisível, né, que é a autoconfiança, traduzindo em miúdos, né, de você se colocar, assertividade, você não se paralisar pelo medo, literalmente andar e fazer ao mesmo tempo. Essa inabilidade essa habilidade é muito importante, essencial, para você que está na iminência de assumir um cargo. Porque muitas das vezes você acha que um dia você tem uma oportunidade e surgiu uma vaga em tal lugar. E aí você, naquela ilusão de que precisa se sentir pronta, e cá entre nós isso não vai acontecer. Nunca acontece. Nunca. Exatamente. Você nunca vai entrar, nunca vai se sentir pronta, porque, primeiro, você precisa executar e você precisa do resultado. Eu sempre falo que é a tríade da autoconfiança. Capacitação é importante, a técnica é importante, mas você precisa da sua capacidade de implementação. Então, lembra lá da porta que eu falei? A tua capacitação, ela vira maçaneta, mas é a tua coragem, a tua autoconfiança que empurra a porta para as oportunidades. Complementando o que você falou, a Maria Clara está botando aqui que é algo muito difícil ser líder, né? Lidar com tantas pessoas totalmente diferentes que ela segue no feeling. E aí, isso que você falou e que eu vivo na prática, né? Que para quem não sabe, tem 3 meses que eu voltei para o mundo corporativo, recebi uma proposta de assumir um cargo alto de liderança de novo e assumir. E isso não quer dizer eu passei 12 anos como líder, mas é uma função nova, num lugar novo, com pessoas novas. Tudo diferente. Então, qual é a grande coisa? É isso que a Tati falou, né? É estar aberta a ouvir, a entender e o mais importante, a olhar para você e trabalhar muito autoconhecimento, que tudo isso que a Tati falou, ela vem nesse processo que eu também venho,
e isso não acaba nunca, né? A gente está aqui, a gente trabalha com isso, mas a gente sempre brinca que as pessoas acham que a gente é super mulher, que a gente sabe tudo, não é. A diferença é que a gente tem as ferramentas, então a gente se tira das coisas de uma forma mais rápida, mas a gente está aberto. Então, assim, a grande coisa da liderança é veja, escute, né? E tenha realmente essa noção que as pessoas se comportam diferente mesmo, né? Faz parte, né, Tati? E Maria, eu não sei se foi Maria Clara. Clara ou a Carla que depois falou, sou eu, Carla. Ah, tá. Eu não sei quem minha irmã. É minha A irmã. sua irmã. Que tá no WhatsApp no Instagram da minha sobrinha. Então, a Carla, que ela falou que ela usa o feeling, né? Eu não sei se ela usou essa palavra. E eu acredito que esse feeling, dentro da inteligência emocional, a gente tem a intuição, que não tem nada a ver com a conexão de espiritualidade. Eu não vou não é conexão com religião, com intuição de... eu não vou entrar nos méritos, mas não é espiritualidade. A intuição é a sua habilidade de se conectar com a sua essência. É um papo viajandão para um primeiro contato, assim, mas quando a Carla fala, eu uso o feeling, eu uso ela quer dizer isso, eu uso a intuição. O que é a sua intuição? É quando o seu cérebro está mais pertinho da emoção, ou o cérebro está conectado com a emoção, com o coração. Então, é o sentir, é a intuição, é falar ao coração. Então, é isso mesmo, Carla. Eu acho que você está super no caminho de você ter a habilidade, e não significa que isso te redime e te isenta do erro. A gente erra, né? A gente é normal, gente, né? A gente é líder, eu costumo falar que o Rodrigo estava até aqui, não sei se ele está aí, o Rodrigo costuma falar uma coisa, que ele é líder também, ele é gestor de uma grande empresa aí de RH, e ele fala uma coisa que eu acho perfeito. O líder, ele não é um super-herói. O líder, ele é, no máximo, o Batman, que tem um cinto cheio de ferramentas para ele pegar o que for melhor naquele momento, mas ele também pode falar, eu não tenho ferramenta para isso, mas vamos embora aprender. Vamos procurar para ver como é que isso faz. Eu acho essa analogia que ele faz incrível, entendeu? Isso aí, isso aí. Então, é saber que... Porque a gente, Fábia, muitos dos líderes... E aí é uma outra coisa que eu anotei aqui, que é um grande sabotador, né? Que é o que vão pensar de mim. E aí a gente entra nessa segunda seara. Por que eu estou falando isso da importância do não errar? Porque essas pessoas que pensam, e talvez, eu vou na intuição, como a Carla falou, talvez ela queira meio que se justificar, não vou dizer muito entre aspas, né? Essa questão do se justificar por uma ausência de amparo. Ok, mas esse é o caminho mesmo, porque a gente não vai saber tudo a todo momento e a todo instante. Então vai ter que ser na popular intuição mesmo, trocar a roda com o carro andando mesmo. E isso não pode nos paralisar e não deve nos paralisar, porque quando a gente se isenta, quando a gente internaliza que a gente não é uma heroína, quando a gente não internaliza que a gente não detém superpoderes, que a gente pode não dar conta, que a gente vai errar, isso nos aproxima e não nos afasta. O problema é que na cabeça de algumas pessoas, a gente tem a sensação de que a gente não sabendo, errando, a gente está abaixo dessa condição. Muitas pessoas, Fábia, apesar de terem falado isso de eu sou no máximo Batman, muitas pessoas falam uma coisa, mas se cobram por outra. É verdade. Isso é muito interessante de se pontuar. Porque uma coisa sou eu falar, eu não sou Mulher Maravilha. Mas será que você fica bem quando alguém te dá uma demanda e você fica bem de falar não? A cobrança é muito maior da gente com a gente, né, Tati? Porque quando a gente acha que o outro vai pensar alguma coisa, é porque a gente já está pensando aquilo. Já né? está pensando. A gente tirou isso da nossa cabeça. Não foi de lugar nenhum mais que a gente tirou. Exatamente. De algum lugar ele saiu antes, né? Então... Será que você é essa pessoa que, apesar de dizer, eu não visto capa, eu não estou falando do Rodrigo, estou só pegando o exemplo dele.
É, eu não visto capa, eu não tenho superpoderes, mas será que nas atitudes, no dia a dia, ela é uma pessoa que quando erra, ela se pune? Ela é uma pessoa que quando tem que dizer não, ela fica se martirizando? Então, percebam uma desconexão entre o que eu falo e o que eu verdadeiramente penso. Então, a gente também tem que se colocar para esse bastidor aí, do inconsciente, porque é ele que está regendo a todo momento. Então, eu separei aqui a questão da autoconfiança ligadinho com a tão famosa autoestima, né? Que é o que você fala a seu respeito, o quanto você estima, o quanto você se valoriza. Então, se você alguns padrões de comportamento, por que que eu trago sempre para o padrão, Fábia? Por isso, porque às vezes eu não tenho um nível de consciência que eu tenho baixa autoestima. Mas nos meus comportamentos, eles são os termômetros. Então, os termômetros. A culpa. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Gente, quem derrubou isso aqui? Ai, fui eu. Não, com certeza fui eu. Coisa errada. Eu trabalho em laboratório. Agora a gente está em teletrabalho. Mas eu trabalho num laboratório de pessoas, porque se revezam 130 pessoas ao mesmo tempo, não, se revezam. Então, eu tenho, assim, um laboratório. Então, diariamente, Fábia, eu tenho material. Então, eu escuto muito isso. Errou, sua burra, sua idiota, como é que você fez isso? Uma pessoa que se açoita com muita facilidade. Só olha o que falta, o que não conseguiu. Puxa, parabéns, você conseguiu essa colocação. Mas eu queria aquela. Então, são pessoas que não valorizam a sua história. E, Tati, isso é muito ruim, porque a gente, né, na posição de liderança, com esse tipo de comportamento, a gente acaba transmitindo isso para a nossa equipe. E o que acontece? A gente também não valoriza eles. Porque como a gente acha que nada tá bom, a gente tende a assumir aquela liderança de que também nada que eles fazem tá bom. Porque o seu nível tá tão lá em cima, né, nessa falta de noção de que você não sabe nada, nunca tá bom, você sempre erra, o problema tá sempre com você, a gente reflete muito esse olhar na equipe, né? Isso. E o contrário também acontece, né, Fábia? Também. As pessoas não levam você em conta. Ai, meu Deus, eu vou falar com a Fábia? Não sei. Ela nunca me dá solução, ela nunca sabe de nada, né? O que você... Tá tudo certo, você não tem que ser uma Barça, né? Mas a forma como... Ai, meu Deus, eu não sei como... Ai, meu Deus, e agora? Eu tinha uma líder, entre aspas, em que ela, para cada problema, ela apresentava outros 20. Isso é péssimo. Eu já falei aqui algumas vezes essa história. Uma vez a gente recebeu uma questão de patrimônio, que era uma lista assim, dessa grossura de patrimônios para a gente verificar no andar. Isso era uma sexta e tinha que ser sexta pela manhã e tinha que ser logo depois do almoço. E ela chegou, olha o que a gente tem que fazer. Não vai dar tempo. Nossa. E entre ela me mostrar o que ela tinha para fazer e essa frase, eu fiz menção de levantar para pegar um bolo, alguma coisa assim, para dividir entre as pessoas. E aí ela falou, não vai dar tempo. Então, no mesmo ímpeto que eu fui, eu voltei. Eu falei, bom, então se você já decidiu que não vai dar tempo, eu vou voltar aqui a fazer. Eu tive que chamar a consciência dela. E resumindo, a gente se cotizou e deu certo, a gente conseguiu. Mas isso é muito da postura, né? O líder que não é autoconfiante, ele passa essa insegurança para a equipe, né? Ela não sabe que pode contar com esse liderado, com esse líder, ele não tem credibilidade. Então, é um líder também muito pautado no que vão pensar de mim, que eu peguei o início. Né? Isso a gente não controla. A gente controla o que eu vou fazer com que os outros pensam de mim. É isso. Né? Se os outros pensam X, será que eu penso isso? E às vezes você acha aquilo um absurdo, mas se incomoda tanto que às vezes tem um eco aí dentro de você. Por que isso te doeu tanto?
É algo para se perguntar. Né? Normalmente a gente fala, né, que quando você fala de alguma coisa do outro, ou alguma coisa do outro te incomoda muito, é que de uma certa forma você tem aquilo um pouquinho dentro de você, né? Então, o autoconhecimento é bom que quando ele vem, ao invés de a gente reagir de uma vez, a gente passa uma peneira, exatamente o que você falou, faz sentido isso? Alguma parte disso faz sentido? Né? E a Carla tá falando aqui de novo, né, que a gente tem que valorizar cada vitória, pequena ou grande, que ela pratica isso e ela pratica mesmo com a equipe dela. Cada pequeno passo, que a gente, né, valorizar os pequenos, porque a equipe se sente, tipo, cara, vale a pena, né? Quando a gente tem aquele reconhecimento, vale a pena estar aqui, né? Isso aí. Então, você que tem uma insegurança, porque acha, logo, vou voltar à história do super-herói, né? Que você não pode errar, que você tem que ser uma Barça, tem que ser todos os problemas, ter todas as soluções para os problemas possíveis e imagináveis. Enfim, essas pessoas se preocupam muito com a opinião do outro. Porque, na verdade, o problema não é ela não saber, é os outros saberem que ela não sabe. Né? Então, por isso é essa corrida louca, maluca, né? A corrida dos ratos mesmo. E a opinião do outro, a gente não controla. Isso aqui é mais do que clichê, mas todo clichê tem um fundinho de verdade. Então, o que você controla é o que você faz com essa opinião. Será que essa opinião está te definindo? Se está te incomodando, olhe um pouquinho com mais profundidade. Porque deve ter alguma coisa no sentido de você também pensa isso um pouquinho. Você também conecta um pouco dessa opinião. E o que você pensa, aí é sentença. É o que você realmente acha. E aí é algo, isso você controla. A boa notícia é que você pode ressignificar. Queria trazer um exercício prático. Vamos, bora. Fábia. Bom, você falou Queria falar uma questão da crítica, né? E você falou de uma peneira e me trouxe uma memória. Por exemplo, as pessoas... Você tem seus liderados. E ali, aqueles liderados, de diversas formas, veio uma mesma crítica. Você tem que ser assim, você é muito assim, isso é negativo, isso assado, frito, cozido, mas da mesma forma, né? Se chegaram assim, sei lá, de 10, 7 pessoas falaram isso. Né? Dá uma olhadinha com carinho, porque isso pode ser um convite à evolução. Tá? É isso que eu queria pontuar. Não é... Quando eu falei assim, você tem que se preocupar com a opinião o que você faz com essa opinião do outro, né? Isso é uma escolha sua. Porém, num ambiente de corporativo em que tem que ter um balé, tem que ter uma valsa, se algo está remarcando muito, peneira. Não, isso aqui é mimado. Agora, isso aqui está vindo com muita Tati, eu tenho um exemplo, não sei se a Ana ainda está aí, se a Ana tiver aí, ela pode falar. A Ana era da minha equipe, lá na empresa que eu trabalhava antes, saía até 2019, e agora está comigo nessa empresa que eu fui de novo. E aí, quando a gente trabalhava junto, ela era da minha equipe, e aí eu nunca vou esquecer, teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, isso foi em 2000, meu pai morreu em 2015, acho que foi em 2015, um pouco depois que meu pai morreu. Ela chegou para mim e falou assim, cara, você tá muito chata, você tá reclamando muito o dia inteiro. E eu fiquei meio assim, porque é uma pessoa que eu respeitava muito, né, muito minha amiga até hoje, e aí eu falei, cara, será? O que eu fiz? Eu peguei um papel e uma caneta. Toda vez que eu reclamava, eu dava um tracinho. Aí ela ia. Não foi, Ana? Toda vez que eu reclamava, eu dava um tracinho. Toda vez que no final da semana, o que tinha de tracinho no papel. E aí eu falei, gente, eu tô insuportável. Como é que tá sendo para essas pessoas trabalharem comigo aqui, eu reclamando desse jeito? E aí eu comecei a perceber. E foi aí que eu entrei com a gratidão na minha vida. Então, toda vez que escorregava uma reclamação, eu dava uma palavra de gratidão. Até que eu fui retirando e hoje praticamente reclamação é uma coisa que quase não existe na minha vida. Mas precisou ela vir falar comigo, ela ter essa percepção para mim. Então a gente está na liderança
Não quer dizer que a gente vê tudo o tempo todo e sabe tudo. Quando a gente tem uma equipe que é muito junta com a gente e que a gente conquista, que eu falo que liderança não é uma caixinha no organograma, liderança, quem dá para você o título de líder é a sua equipe, não é você que se dá, né? Então, na hora que os seus liderados te respeitam e gostam de você e falam isso, como ela falou para mim, que eu tinha certeza que era por carinho a mim, por respeito, ela mudou a minha forma de ver as coisas. Então, é importante mesmo a gente estar com isso, né? Com essa mente aberta. Eu sempre falo isso, tragam uma peneira, né? Levem sempre, eu levo sempre uma peneira para qualquer comentário. Qualquer comentário que chega para mim, eu sempre pego uma peneira, independente de ser uma pessoa que trabalha comigo, uma pessoa que me segue, independente disso. Será que isso faz sentido? Vou olhar atentamente, vou deixar trabalhando. É igual uma sementinha, né? Deixo ali e ela vai germinando. E aí eu vou pontuando com ações, como você fez na questão da reclamação, né? Então, passem uma peneira, comentários recorrentes, olhem com carinho, né? Olhem com um olhar de quero crescer, de quero ser melhor. Né? Isso é um convite à evolução, então saibam, tenham maturidade para aproveitar. E eu queria deixar esse exercício prático para autoconfiança, porque quanto mais autoconfiante você for, menor a opinião do outro vai te impactar. Então percebam que não tem nada a ver com o exercício da peneira, presta atenção. Uma coisa é, Fábia, você está muito reclamona. A questão é como isso bate na Fábia. Mas que absurdo ela falar que eu sou reclamona. Puxa, eu estou sofrendo e as pessoas ainda me chamam de reclamona. Percebam como ela internalizou isso. Como ela internaliza é uma coisa. Então, quanto mais autoconfiante você for, mais blindada você fica. E não significa que você vai ignorar esses feedbacks. Significa que você vai estar preparada como uma adulta que tem que ser, que você é, apesar de às vezes a gente esquecer disso e comportar como uma criança mimada de 3 anos, você olhar para aquilo com um olhar maduro, com a peneira, mas sem se milindrar com esse comentário, né? Porque isso é uma outra coisa. Uma coisa sou eu olhar essa peneira. A Tati falou que era para eu olhar. Ok, estou olhando aqui. E aí você está recebendo aquilo e está cheio de flechas. Está todo machucado. Não. Quanto mais autoconfiante você for, mais maturidade você tem para se blindar desses comentários. Mas não significa que você não tenha que fazer nada com eles, tá? São duas coisas diferentes. Então, eu queria que você pegasse uma folha de papel, tá? E escrevesse recursos de um lado e interferências de outro, tá? Recursos de um lado e intercorrências de outro. Ou interferências, tá? Que na verdade são recursos, são suas habilidades, suas características, suas qualidades, pessoas que te elogiam porque você é de tal forma. Então, por exemplo, eu tenho habilidade de me comunicar, eu tenho habilidade eu sou bem-humorada a maior parte do tempo, eu sou uma pessoa que faço amizade fácil. Tudo isso junto e misturado. Coloca na coluna de recursos. Isso são recursos, e tem esse nome, não é à toa, são instrumentos para você utilizar a seu favor, tá? E as intercorrências ou interferências, né, digamos assim, a esses recursos, são coisas que você precisa, que você não tem, tá? São características negativas, mas que você precisa olhar como algo que você precisa passar a ter ou anular, tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente com tecnologia. Eu preciso desenvolver a paciência com tecnologia. Eu preciso sentar e aprender. A boa notícia é que eu já tenho paciência para outras coisas. Então, eu costumo fazer analogia. Eu quero a tesoura de unha, só que ela não está no meu banheiro, ela está na minha cozinha.
Então, eu vou lá pegar a paciência na minha cozinha e trazer para o banheiro. É mais fácil a gente desenvolver, né? Não é que eu sou uma pessoa impaciente. Não, você é. Só que ela está no lugar que ainda você não precisou, né? Então, você precisa... Ah, eu sou aonde? Sou lá. Eu tenho paciência. Eu tive uma professora, uma cliente, né? Que ela falava para mim, Tati, eu sou muito impaciente. Eu falei, mas você é impaciente com todo mundo? Não, eu educo crianças, mas adulto eu não tenho paciência de explicar. E aí eu mudei esse olhar. Eu falei, então você vai fingir a partir de agora que não deixa de ser essas crianças emocionais, porque no caso dela era uma psicóloga, né? Então elas são crianças emocionais. Você está ajudando elas a evoluir. Tá? Então, nessas intercorrências, por exemplo, eu sou muito alta ou eu sou muito baixa, qualquer característica, defeito, característica, já falei, né? Habilidades, inabilidades que você não tem e que precisaria, tá? Então, olha com esse olhar. Para eu ser líder, eu tenho que desenvolver uma boa comunicação, na sua percepção, na empatia, assertividade, na escutativa, escutativa, paciência, tem que saber explicar, tem que ser didática, né? Então, dessas habilidades, quais você precisa virar a chave, ou seja, do negativo para o positivo, ou dessas intercorrências você precisa eliminar, né? Então, esse exercício dá clareza, tá? E quando você acabar de fazer esse exercício, o que você aprendeu com essa lista? Tanto dos recursos quanto das interferências. Tati, eu acho que é muito legal esse exercício que você fez, porque traz uma coisa que, né, eu também falo sempre, né, para os meus mentorados. Geralmente, assim, as questões de liderança são as mesmas. Feedback, delegar, querer controlar tudo, mas se a gente for começar a perceber a coisa, como você falou, tá muito lá atrás, muito. Então a gente trabalha muito comportamental, porque isso eu vivi, né? Hoje eu consigo me colocar como líder em qualquer lugar, porque hoje eu sei do meu trabalho, eu confio no que eu faço, eu não tenho mais essa questão. Não quer dizer que eu não erre, né? Não tome decisões que às vezes eu tenho que mudar, mas quer dizer que as coisas, eu escolho que as coisas não me atinjam mais, porque eu vivi. Mas isso tem a ver com o autoconhecimento que eu tenho buscado todos os dias, né? A gente conversa muito, né? A gente está muito nesse caminho, então sempre que eu falo, assim, quando eu tô com alguém que vai assumir uma liderança, está se preparando, ou está muito recente, que está meio perdido, eu falo, cara, você tem que olhar para você primeiro. Não tem como você querer sair olhando para sua equipe, entendendo? Se você não olha para você, você não sabe nem direito por que você sente, da onde que está vindo aquilo, por que você gagueja na hora que você vai delegar, por que tem gente que tem taquicardia de delegar mesmo. Da taquicardia, porque aquilo para a pessoa representa liberar o meu controle. Eu não vou controlar mais porque ela não tem autoconfiança, tem baixa autoestima. Dando aquilo, ela vai perder o poder. Então, tá tudo, né? Tá tudo ali por trás. Sim, sem dúvida. Autoconfiança, né? Na verdade, eu acho que está bem ligado com o ser, para você alcançar esse objetivo, né? Para você ser um líder, né? Você precisa antes ser essa pessoa que você vai externar, né? Então tem que ser Autoliderança, de dentro para fora, sem dúvida nenhuma. E sempre, eu acho que uma coisa muito importante, principalmente no corporativo, né? Eu vejo isso dos meus colegas que saem do corporativo e entram no serviço público de uma maneira geral, Fábia. São pessoas que têm a postura de chefe. Sabe? Você vai chegar meio-dia, mas eu vou chegar 1h da tarde. Não tem coerência, não é exemplo. Não tem coerência. Não tem coerência. E no serviço público, a coisa é um pouquinho diferente, né? Porque eu sempre faço esse simbolismo. Essa pessoa que fala, você vai precisar chegar meio-dia, no máximo ela vai dizer assim, você não trabalha mais aqui nesse andar, você trabalha 2 andares acima, né? E isso dá uma postura de paridade, porque todos nós entramos pela mesma porta. Eu acho que o simbolismo que a gente tem que ter sempre nisso,
né? E que a roda gira. Hoje você lidera, amanhã você é liderado. É isso. Então, tenha respeito, antes de tudo, pela pessoa. É isso pela aí. pessoa. Não desmereça o trabalho de ninguém. Todo trabalho tem o seu grau de importância. Então, cuidem muito quando vocês forem falar com respeito para os seus liderados. Não fale, isso aí você faz rapidinho. Honre o seu liderado. Né? Dê o tempo, tenha paciência. Não queira nivelar todo mundo pela sua régua, pelos seus óculos. Né? Você enxerga, mas isso é óbvio para você. Isso aí é verdade, né? A Carla falou que a gente está no cargo, não somos o cargo. Isso aí demorou um tempo para entender, mas quando eu entendi, eu não sou nada. Tanto é que quando eu falo, estou no cargo, tal, porque eu sou a Fábia. O cargo é um negócio que está ali naquele momento, entendeu? Exatamente. E nas minhas circunstâncias desse cargo que eu ocupei, era com muito mais propriedade, eu internalizei isso. Então eu falava assim, eu estou diretora. Eu estou. Porque, e de fato, olha que coisa interessante. Quando eu entreguei o cargo, uma das minhas lideradas, tempos depois, como a roda gira, ela foi assumir uma liderança e falou, você quer vir trabalhar comigo? E eu falei, quero. E hoje eu estou lá até hoje. Eu estou nesse local desde 2016. Né? Então, a gente tem que ter muito... Eu acho que isso foi fruto exatamente do que eu procurei cultivar nesse ambiente de trabalho. Né? Então, para você ter uma ideia, atender balcão, eu ia lá atender balcão. Então, eu nunca me desfiz do meu cargo, nunca corri de trabalho por causa do meu cargo. Exatamente o que eu vinha fazendo, eu continuei fazendo. Exemplo, né, então, Tati? Que eu acho que é igual educação, né, de criança. A criança, ela vê muito mais o que você faz do que o que você diz. Então, quando eu falo para alguém, eu tô te falando isso que eu já vi, eu já vivi, eu já passei, eu já estudei. Eu nunca vou falar para você fazer uma coisa que eu não tenho a menor ideia como acontece. Isso. Então, quando você é exemplo, você tem coerência, e muitas vezes a gente tem que tomar, você como uma diretora provavelmente já tomou decisões que não agradavam todo mundo. Sim. Mas quando a sua equipe respeita você e confia em você, ela entende que se a Tati tomou essa decisão, eu posso até não concordar, mas foi a melhor decisão que ela poderia tomar. E isso é uma conquista do dia a dia. Isso é atitude coerente, né? Nesse episódio, uma dessas pessoas que veio com esse estigma de chefe, né? De chefe de cima para baixo, de mandar só autocrático. Você. Vieram me reclamar que para proibir acesso às estagiárias da internet. Não, porque eu queria que você pedisse. Como eu vou pedir se eu acesso a internet aqui? Eu não tenho condições eu não tenho legitimidade para fazer isso. Né? Eu posso pedir para ser maneirado, para o trabalho não ficar, né, deixado de lado, mas eu pedi, olha, eu tô fumando aqui, você não fuma não, hein? E eu tô com cigarro aceso. Coerência total. Posso, exatamente. Né? Então, eu acho que, antes de tudo, né, Fábia, os teus valores impactam muito na liderança. Muito. Né? Então, saber, quando a gente fala de autoconhecimento, né? Saber os teus valores, porque com certeza eles vão se espraiar na tua liderança, eles vão se... Então, essa coerência, justiça, são coisas que falam muito comigo. Então, eu não posso falar para você, não fuma se eu tô com cigarro. Isso. Eu não e você falou uma coisa logo no começo que eu super acredito. Quando alguém pergunta assim, Fábia, se você pudesse escolher uma competência para o líder, uma só, eu falo inteligência emocional. Porque se o líder não tiver inteligência emocional, ele pode ter a competência que for. Escutativa, comunicação, não serve para nada. Porque na hora que o bicho pega, na hora que a situação aperta, se ele não tem essa inteligência emocional, porque ele tem... para mim, liderança é uma missão, é assim que eu vejo liderança, eu acho uma missão, porque eu tenho vida de pessoas embaixo de mim, né? Não são só aquelas pessoas, são aquelas pessoas e as outras pessoas que têm perto delas.
a gente tem que ter um controle, um centro, né? Principalmente na hora que o bicho está pegando. Então, eu já vi muito líder ser muito bom tecnicamente, e na hora que o bicho pega, dá até pena. Porque a pessoa fica tão desnorteada que a equipe é que tem que acabar se juntando para tomar decisão e resolvendo a questão. Exatamente. E ele tem que ser muito bom para engajar a equipe nesse sentido, né? É. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para Tati? Quer colocar mais alguma coisa? A Érica falando, 2 maravilhosos. Você também, Érica. Obrigada. Érica é uma fofa. A Pri é minha mentorada. Autoconhecimento é tudo. Gratidão muda a vida, muda mesmo. Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? Ó, quem perguntou, se a Tati não se importar, eu deixo salva no meu IGTV, que depois quem quiser assistir. Não, de forma alguma. Então fica salva. Tati, eu quero muito te agradecer. Nossa, não sabe como é que eu tô feliz de ter você aqui comigo. Muito obrigada. Você é uma pessoa que eu admiro demais, eu admiro o seu trabalho. Ô, Érica, eu vou deixar gravado, depois você vê lá no meu IGTV. Eu admiro demais o seu trabalho, você transforma vidas e ainda tenho a honra de ser sua amiga. Um dia a gente vai se encontrar pessoalmente, quando essa vacina chegar, se Deus quiser, em breve. Né? Amém, Mas amém. Eu te agradeço e só desejo sucesso, porque você é uma pessoa incrível que eu admiro demais. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada mesmo. Precisando, eu sempre querendo... Aqui, ó, Lindinalva, ó. É só chamar que eu venho com todo amor, carinho. É uma coisa que eu gosto de fazer. Falar para a sua audiência, trocar. Também respeito muito seu trabalho. Parabéns. Sorte das suas mentoradas aí e sucesso. Amém, para nós. Então, gente, muito obrigada. Quinta-feira a gente vai estar aqui de novo em outro papo com elas, com uma super convidada. Ô, Cíntia, acabou, mas vai deixar gravado, tá? Você pode ir lá no meu IGTV que eu vou deixar gravado e depois você assiste. Gente, muito Agora que eu obrigada. vi a Cíntia. É a Cíntia. Muito obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aí. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.